João 5 diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu ou hebraico de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia ali uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Logo, Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: sábado não é lícito levar a cama. Respondeu-lhes aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, que palavra especial, como todas as palavras da Bíblia, e alegra o nosso coração. Faz-nos estar cada dia mais vivos, cada dia mais crendo naquilo que Deus Ele tem para cada um de nós. Eu louvo a Deus por tudo que Ele já tem falado conosco. Nesse tempo que estamos vivendo em quarentena, estamos em casa, eu tenho certeza que muitos conceitos têm sido mudados, muitas formas de pensar, estamos mudando relacionamentos. Quantos relacionamentos foram mudados? Quantas pessoas estão aprendendo novamente a estar junto? Às vezes nós ficávamos tanto tempo separados que não tínhamos mais o costume de estar juntos, mas hoje Deus tem nos proporcionado isso. Eu tenho a convicção que Deus quer fazer algo maior, algo muito grande, através de tudo isso que está acontecendo, na minha e na sua vida. A Bíblia nos fala sobre este homem aqui, e a Bíblia sempre nos ensina muita coisa, e eu quero aprender com você sobre esta passagem. Eu quero aprender com você, com tudo isso que João deixou escrito para nós, que João deixou para que eu e você fosse edificado por isso. A Bíblia nos fala sobre um paralítico, um homem que estava ali há 38 anos, alguém que não tinha mais propósito de vida, alguém que estava acostumado com a mesma coisa. Não era a correria, não era o ativismo, mas era a posição que ele estava. Aquele homem já não era mais como se fosse um ser humano, mas para muitos que passavam ali, aquele homem tinha se tornado um cenário, uma paisagem. Eu imagino que ele se tornasse até um ponto de referência. Alguém que quisesse explicar alguma coisa poderia dizer assim: olha, em tal lugar tem um tanque chamado Betesda, e lá tem um homem assim, você vai achar um homem, do lado daquele homem tem alguma coisa. Ele já era um cenário, ele já fazia parte da mobília, 38 anos, na mesma situação, do mesmo jeito, da mesma forma. E a Bíblia nos diz, querido, que um dia essa história mudou. E é isso que Jesus quer fazer conosco. Um dia, ele nem esperava, ele nem imaginava, mas as coisas aconteceram. Eu venho pregando desde domingo que eu e você, biblicamente, precisamos aprender a lidar com as coisas inesperadas, com coisas que nós não imaginamos, mas sempre confiar, manter a nossa confiança em Deus, aquele que nos sustenta. E se as coisas acontecem, Deus continua no controle. Se as coisas não acontecem, Deus continua no controle. Queridos, aquele lugar ali, Betesda, significa casa de misericórdia.
Se nós estudarmos um pouquinho a história do tanque de Betesda, nós vamos ver que existia a porta das ovelhas, por onde as pessoas entravam para aquele lugar e por onde Jesus estava entrando. Tinha a porta das ovelhas, e se Jesus seguisse reto, ele chegaria na festa a qual ele foi convidado. À sua direita ficava o tanque de Betesda, e à sua esquerda ficava um muro ali em Jerusalém. A cidade toda era murada. Jesus, ele chega naquele lugar e ele vê aquele homem que muitas pessoas e durante muito tempo não o avistavam mais. Eu imagino aquele homem deitado no tanque, vendo todos passarem para a festa, todos indo para a festa e ninguém parava. Aquela porta das ovelhas seguisse reto, ia para onde Jesus ia, para o salão, para a festa, para o templo, mas à sua direita estava o tanque de Betesda. Se nós lermos um pouquinho essa história, nós vamos achar que ali tinha uma casa. E a casa era de alguém chamado Joaquim e Ana. É muito interessante essa história, preste atenção, fique ligadinho. Este casal, eles eram pai de duas mulheres, duas Marias. A Maria Salomé, se não me fala a memória, e esta mulher era a mais velha, filha mais velha. Ela era a mãe de João. João, quando escreve com muita propriedade, escreve com muita autoridade, porque ele conhecia aquela história, a história daquele homem. A filha mais nova do seu Joaquim e da dona Ana chamava-se simplesmente Maria, somente Maria. Daqui, meu filho, um pouco d'água. Somente Maria. Ou Miriam, né? Somente Maria. Esta filha mais nova, com o passar do tempo, ela veio a casar. E ela casa com um homem carpinteiro, com um construtor de móveis, com um confeccionador de móveis, chamado José. Que coisa linda. Aqueles homens, aquele casal que morava naquele pátio, onde estava o tanque de Betesda, que tinha que passar por aquela casa. Ali moraram os pais de Maria, a mãe de Jesus. Jesus estava acostumado com aquilo tudo. Jesus conhecia aquele cenário do tanque de Betesda. Aquele homem estava há 35 anos. Quando Jesus tinha aproximadamente 5 anos, ele já via aquele homem ali. Aquele homem já estava há 5 anos quando Jesus nasceu, aliás. Jesus estava acostumado ali. Jesus era uma criança e a Bíblia diz que ele era alguém igual a mim, igual a você. Ele morava na sua casa. A Bíblia é tão profunda que chega a dizer que Jesus aprendeu a obedecer com seus pais. Jesus era um menino que cresceu, brincava, sentava à mesa com seus pais, que corria, e ali era a casa dos seus avós. Todos os dias, desde pequeno, quando ele passava, Jesus já estava acostumado a ver aquele homem. É importante observar que nesse texto nós vemos a palavra sabendo Jesus. Nós podemos até ler de novo, ver se eu acho aqui. Versículo de número 6. E Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo. Quando a Bíblia cita isso aqui, ela está falando que Jesus sabia, porque Jesus passava ali. Eu imagino esse Jesus pequeno, ainda menino, criança, olhando para aquele homem paralítico, o seu coraçãozinho já devia arder por algo profundo e grandioso que viesse operar na vida daquele homem. Mas o tempo passou. Apesar de ali, talvez Jesus fosse no domingo almoçar na casa de seus avós e via aquela pessoa ali. Mas, queridos, a Bíblia nos diz que nesse tempo aqui, depois de muitos anos, há 38 ele estava naquele tanque ali. A Bíblia nos diz que havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Aquele lugar era um ambiente de festa. Ninguém vai para uma festa, por mais simples que seja a pessoa, ninguém vai desarrumado. Todo mundo procura a colocar a sua melhor camiseta, ou a sua melhor camiseta social, o seu melhor terno, o seu melhor smoke. Eu não sei, mas todos nós tentamos de alguma forma ir da melhor forma para uma festa. As mulheres se arrumam, põem seus melhores perfumes, seus melhores relógios. Todos nós, quando somos convidados para uma festa, nós procuramos fazer isso para, de alguma forma, honrar aqueles que nos convidaram para a festa. Aquelas pessoas estavam passando e quando elas passavam, elas olhavam para o lado e lá estava o tanque de Betesda.
Eu não sei se esse homem, se esse paralítico, ele sabia assoviar ou não, se ele sabia gritar ou ele conseguia gritar. Afinal de contas, ele já estava debilitado, cansado há 38 anos. Mas quando as pessoas passavam para a festa, eu imagino que ele gritava: ei, me ajuda aqui, alguém me ajude. Mas aquelas pessoas estavam em um outro ambiente. Aquelas pessoas estavam preocupadas com outra coisa. Aquelas pessoas estavam dedicadas à festa que elas estavam indo. Aquelas pessoas estavam com o pensamento em um outro lugar. Meus amados, queridos irmãos, a Bíblia nos diz: ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Eu não sei o propósito, por que Deus fez tudo isso, mas eu acredito que Deus tem um despertar enorme para a sua igreja. Que Deus quer que nós acordemos de um sono das nossas atividades. Aquelas pessoas estavam preocupadas e estavam indo para a festa. Aquelas pessoas só tinham a mente na festa. Aquele homem gritava, aquele que precisava, mas ninguém o atendia. Nós estamos de uma hora para outra com tudo parado. O mundo se ajoelhou ao invisível. Estamos parados diante de algo que não enxergamos. Talvez Deus quer falar conosco, que nós precisamos dar atenção para outra coisa. Quantos necessitados eu deixei de lado? Quantos necessitados você deixou de lado? Quantas pessoas precisaram da minha e da sua ajuda? Eu não sei, eu não estou falando financeiro ou material, mas de uma palavra de Deus. Eu lembro de muitos anos atrás, a história de um homem que estava indo na lancha aqui da minha cidade para uma cidade vizinha de São José do Norte. E ele estava com uma pedra amarrada dentro da sua jaqueta, era inverno, e no meio do canal ele se atira, porque ele não tinha mais propósito de vida. Ele não tinha mais vontade de estar vivo. Quantos de nós talvez passamos por esse homem? Quantos de nós passamos por tantas pessoas na rua que nos olham e necessitam de uma palavra, mas muitas vezes eu estou ocupado com a festa da vida. Eu estou ocupado com as festas da minha vida, das minhas ocupações, das minhas necessidades, dos meus sentimentos, das minhas dores. E muita gente talvez esteja clamando aqui: me ajuda, por favor. Mas nós estamos envolvidos na festa, e eu creio que esse tempo que Deus tem proporcionado, que não só a sua igreja, mas o mundo parasse, eu e você possamos rever conceitos, rever sentimentos, começar a olhar e saber que nós fomos chamados para um propósito muito grande. Queridos, você não estuda onde você estuda porque você passou no Enem ou no vestibular. Você não trabalha onde você trabalha porque você é qualificado para tal vaga. Você não passou em tal concurso porque você simplesmente estudou muito, e é necessário que estude para passar no concurso. Mas eu tenho certeza que lá no céu, os anjos, juntamente com Cristo, tiveram a necessidade de alguém em algum determinado local. Lá no seu local de trabalho. Você está lá não simplesmente para trabalhar, mas porque existe um propósito da parte de Deus, para que você seja usado naquele lugar, para que o nome do Senhor seja pregado, e pessoas sejam retiradas de uma paralisia espiritual e colocadas em um movimento espiritual, movimento este que vai produzir uma caminhada, uma corrida rumo aos céus. Nós fomos chamados por um propósito. Nós estamos onde estamos, fomos colocados onde fomos colocados, porque alguém precisa de mim. Alguém precisa de mim e alguém precisa de você. Mas muitas vezes estamos preocupados com as festas da vida. Afinal de contas, eu não estou preparado para esse tipo de ajuda. E muitas pessoas passavam e aquele tanque ficava à sua direita. Não tinha como passar e não ver. Porque a Bíblia diz que ali jazia, e neste lugar havia uma grande multidão, eram muitas pessoas que precisavam. Eu imagino que dentre muitas, alguns poderiam caminhar, outros não enxergavam, outros não tinham braço, outros alguma coisa desse tipo. Mas aquele homem não podia sair do lugar, paralítico, paralisado, sem propósito na vida, sem um rumo, há 38 anos no mesmo lugar. Já não tinha mais razão para viver. A Bíblia diz que Jesus, indo para aquele lugar, para o mesmo lugar que todos estavam indo, Jesus se dirigindo na mesma direção que todos estavam indo para a festa.
Mas eu imagino Jesus, pense comigo, indo para a festa, caminhando. Eu não sei se Jesus assoviando talvez. Está passando, andando, indo para aquele lugar, mas de repente ele escuta: ei, moço! Aleluia! Moço! Jesus pensa: vou para a festa. Mas eu não posso, eu preciso olhar. Vou para a festa, eu preciso olhar. Eu fico imaginando Jesus olhando e vendo aquele homem. Eu vou para a festa. Mas aí de repente ele disse: não posso ir. Alguém está precisando de mim. A Bíblia nos diz: nesse lugar havia cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus parou. E a Bíblia nos diz: estava ali um homem que havia 38 anos, versículo 6, e Jesus vendo este deitado. Queridos, eu quero dizer nesta noite, em nome de Jesus, Jesus te vê. A Bíblia é clara e eu aprendo uma primeira coisa que eu quero colocar aqui para você, que a Bíblia é clara e ela diz: havia grande multidão. Eu imagino que muitas pessoas estavam em pé. E essas pessoas estando em pé, acobertavam ou cobriam aquele homem. Mas a Bíblia diz que Jesus viu. Aquele homem estava deitado. E eu imagino que muitos, quando viam aquelas pessoas passando para a festa, corriam para frente daquele homem. Eu imagino que ele tenha ficado escondido atrás da multidão. Mas a minha Bíblia diz que Jesus ouviu. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei onde você está nesse momento. Ei, você que está me assistindo, eu não sei em que tanque você está, eu não sei em que posição, eu não sei em qual paralisia você está neste momento acometido, mas Deus, Ele te vê. Eu venho aqui nesta noite de quarta-feira afirmar a você e a sua família: Deus te vê. Deus está te vendo nesse momento. Deus, Ele muda a sua trajetória. Deus, Ele para o que está fazendo. A Bíblia diz que Jesus, Ele estava indo para uma festa, mas Ele parou tudo. Ele disse: tem alguém que precisa de mim. Tem alguém que está precisando de mim nesse momento. Ele para. Primeira coisa que eu te afirmo nessa noite, em nome de Jesus: Jesus está te vendo. Eu não sei se está começando a faltar as coisas nos teus armários. Eu não sei se você está temeroso porque pode ou não perder o emprego. Eu não sei se você está com medo porque já perdeu. Eu não sei se você está acometido de uma ansiedade por causa do coronavírus. Eu não sei se você está nervoso por causa da sua família. Eu só sei uma coisa: Jesus está te vendo. Em nome de Jesus, se você pode glorificar, exalte ao nome do Senhor na sua casa, porque Ele está te vendo, independente da sua situação. Jesus está te vendo. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Ele vê a mim, Ele vê você. Você pode estar no lagar, você pode estar em Lodebar, você pode estar nos locais mais profundos dessa terra, mais longínquo. As pessoas podem estar à sua frente. Você pode dizer: eu não tenho condição financeira, eu não tenho isso, eu não tenho saúde, eu não tenho beleza, eu não tenho altura, eu não tenho físico para isso. Eu te afirmo uma coisa: Jesus está te vendo. E Ele para tudo. Ele parou tudo para dizer: meu filho, eu estou vendo você. A Bíblia nos diz logo depois disso: e Jesus, Ele sabia, e sabendo que Ele estava ali, por tanto tempo que tenha passado, Jesus olhou e disse: eu preciso ajudar esse homem. Mas, querido, quando Jesus chega naquele local para falar com aquele homem, ele começa a falar com Jesus a história que Jesus já sabia. Jesus desde muito tempo passava naquele lugar. Afinal de contas, seus avós moravam naquele mesmo pátio, naquele mesmo arredor. Ele sabia toda a história daquele homem e também sabia a história do tanque de Betesda. Ele sabia do que se contava, do que se falava sobre o tanque, das águas que se agitavam, e aquele que primeiro saltasse seria curado. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chega perto daquele homem, quando ele chega perto daquele paralítico,
ele começa a contar uma história que Jesus já sabia. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Tu queres ficar são? E sabendo, queres ficar são? Aquele homem começa a contar uma história para Jesus. Jesus chega disposto a operar a graça, mas aquele homem, ele começa a falar para Jesus sobre a lei. Ele diz: olha, Jesus, existe uma coisa, não é assim. Olha, Jesus, eu estou aqui há 38 anos. Ei, Jesus, vou te contar uma coisa. Sabes que essas águas aqui do tanque de Betesda, que significa porta de misericórdia, casa de misericórdia, elas são agitadas. E o primeiro que salta nessas águas é curado. Jesus, eu já vi tanta gente ser curado. Tem alguém que vem aqui, me pega no colo e fica esperando. Mas eles cansam e às vezes eles me soltam. E quando eles me soltam, as águas são agitadas e eu perco. Ei, Jesus, eu já estou acostumado com tanta coisa. Eu já vi tanta coisa, eu estou aqui há 38 anos. Eu praticamente faço parte da mobília disso tudo. Jesus estava doido, Jesus estava com muita vontade, Jesus estava querendo operar a sua graça, alcançá-lo com a sua graça, mas ele vem e começa a contar a história. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu aprendo com esse homem, que muitas vezes Jesus senta do nosso lado, ele chega do nosso lado perguntando o que nós queremos, e nós começamos a contar a história e o lamúrio da nossa vida. Ei, Jesus te chama para um tempo de despertar, Jesus te chama para um tempo de acordar. Ele conhece a tua história. Ei, se você não teve pai, ele conhece. Se você não teve mãe, ele conhece. Se você sofreu na infância, ele conhece você. Se você teve problemas na sua vida, se você tem problemas com seu filho, se você tem problemas de saúde, ele conhece você. Ele sabe a tua história. Jesus, com aquela pergunta, estava querendo trazer a simplicidade da operação de um milagre. Jesus estava querendo trazer um alinhamento. Ei, irmãos, hoje à tarde, quando eu li esse texto, eu estou certo que nesse tempo Deus quer trazer um alinhamento da sua igreja. Eu não estou falando a igreja a qual eu pastoreio, Palavra de Fé, Church, ou a igreja A, ou a igreja B. Jesus quer trazer um alinhamento da sua igreja. Nós temos visto muitas discussões nas redes sociais, muitas discussões por aí. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso, eu sou daquilo. E às vezes nós estamos esquecendo o propósito para qual nós fomos chamados como igreja do Senhor, para ser uma igreja relevante, não uma igreja templo relevante, mas uma igreja de Cristo relevante nessa terra. E nós estamos desalinhados nesse último tempo da igreja na terra. Estamos desalinhados como igreja. E muitos de nós estamos pedindo uma coisa, muitos estão pedindo outra, outros tantos estão pedindo outra. Jesus está perguntando: o que queres, igreja, que eu faça nesta última hora da igreja neste mundo? Ei, esta pergunta é uma pergunta de alinhamento. Jesus sabia tudo. Ele sabia que aquele homem, mas ele queria ouvir uma palavra reta. É hora de eu e você como igreja levantar e Jesus repreende toda a praga, todo o mal do nosso país. Repreende todo o mal do nosso país. Não é hora de eu ficar a favor do, ficar a favor de outro, ficar contra do outro, ficar me degladiando, ficar brigando, cheio de opinião, cheio de coisa. Nas redes não resolvo nada. E eu estou tão envolvido com as festas da vida. E quem faz festa é o inimigo que está fazendo muitas festas na vida de muita gente. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus nos chama. E talvez eu esteja sendo usado como profeta de Deus nesta hora aqui, neste quase meia-noite, para dizer para você: Jesus requer um alinhamento da igreja. É hora de nós nos humilharmos, é hora de nós rasgarmos a nossa alma, é hora de nós colocarmos o nosso rosto no pó e dizer: Jesus, salva esta nação, Jesus, salva esta nação, Jesus, salva esta nação. Repreende todo o mal, porque onde o evangelho pleno chega, o mal sai, a enfermidade vai embora e as coisas acontecem. Alguém escreveu: se nós estamos pregando o evangelho
e as pessoas não estão se convertendo. Nós temos que rever o jeito que nós estamos pregando o Evangelho. Se eu estou pregando o Evangelho e as pessoas não estão se convertendo, eu preciso rever o jeito que eu estou pregando o Evangelho. Porque o Evangelho é poder, o Evangelho é poder, o Evangelho é poder. E a igreja do Senhor, ela é chamada nesta última hora para um alinhamento, para se alinhar como igreja, para eu me alinhar com a igreja dos meus amigos pastores, do conselho de pastores, dos que não são do conselho de pastores, que venham para o conselho, para que juntos nós oremos nessa última hora como igreja do Senhor Jesus, levantemos um clamor e dizemos que este mal está repreendido, que toda praga, que todo vírus, que todo levante caia por terra e o nome do Senhor seja glorificado. Quem sabe Deus não quer nos dar um remédio, uma vacina, quem sabe Deus não quer usar esta nação para curar o mundo e trazer a sua palavra através de alguém que profetize e diga: Deus vai levantar alguém, e este alguém vai dar uma palavra, e esta palavra vai sarar a nação e vai sarar o mundo. Deus quer usar você. Olhe para mim aqui. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Não são só os pastores, não são só os obreiros, não são só os líderes. Deus quer usar a mim e a você. Jesus chega e pergunta para esse homem: olha, o que queres que eu te faça? Ele começa a trazer toda uma complicação de uma história. Talvez Jesus está perguntando para a sua igreja, igreja de Rio Grande, igreja de Pelotas, igreja de Angra dos Reis, igreja de Salvador, igreja do Rio de Janeiro, igreja do interior do Rio Grande do Sul, igreja dos Estados Unidos, igreja da Itália, igreja da China, o que queres que eu faça? Aleluia. Mas muitas vezes nós começamos a contar histórias para Jesus, coisas que ele já sabe. Nos lamuriamos porque queremos toda a atenção para nós, um individualismo total. Muitas vezes trazemos atenção: olha, Jesus, eu sou doente, eu sou paralítico, eu não posso. Ah, Jesus, eu estou aqui há 38 anos, sempre tem um que vai na minha frente. Ah, Jesus, eu já vi alguém que foi curado, depois adoeceu de novo, voltou, foi curado de novo e eu estou aqui. Ah, Jesus, eu quero reclamar disso, eu reclamo daquilo. Em nome de Jesus, alinhe-se com o evangelho puro, poderoso e que muda a história da humanidade. Hoje ardia no meu coração essa pergunta que Jesus fez: o que queres que eu te faça? Queridos, nós estamos vivendo um tempo que nós não entendemos muita coisa, não sabemos das coisas que estão acontecendo, mas o certo é que a Bíblia é clara, e Jesus queria devolver um propósito de vida para aquele homem. Jesus queria trazer uma nova razão, Jesus queria trazer um novo porquê. Jesus queria trazer visão, porque tudo que ele tinha era vista. Ele olhava para o lado e via um paralítico coxo. Ele olhava para o outro lado e via um coxo paralítico. Ele olhava para frente, via um paralítico coxo. Ele olhava para trás e via um coxo paralítico. Deixa eu dizer para você, talvez você olhe agora para a sua situação, a situação da sua casa, seu filho que não era nem para ter saído e saiu, e muitas vezes nós estamos nos lamuriando, mas Deus te chama para levantar a cabeça e parar de ver por vista e começar a enxergar por visão. Talvez a gente olhe, os nossos armários estão esvaziando e nós por vista estamos dizendo: vai acabar. Em nome de Jesus, enxergue por visão. Jesus está chegando, ele vai parar, ele não vai para a festa, mas ele vai atender você e o nome dele vai ser glorificado, e nós vamos dizer: o Deus que eu sirvo parou para me atender e me deu a cura. Eu não sei em qual área da sua vida vocês têm uma paralisia, eu não sei em qual área você que me escuta está paralítico, mas Jesus está te vendo nesse momento. A Bíblia diz que aquele homem, para nós terminarmos essa palavra, logo ele levantou. Jesus disse: olha, leva essa cama, pega a tua cama e vai-te embora. Aqui não é lugar, talvez esse alpendre já está cheio de coisas, de coisas sujas ou assim. Leva a tua cama. Agora tu pode andar, pode levar. Aquele homem pega aquela cama, vai embora. E ele encontra alguns judeus. Ele encontra alguns homens. E nós lemos aqui, então os judeus disseram para ele: não era para ter sido curado. Hoje é sábado. Não é dia de levar a cama nas costas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele homem que durante 38 anos estava ali, já era um cenário. Ele fazia parte da paisagem, ninguém enxergava mais ele. Mas agora quando Jesus chega, cura, muda a sua situação, todos param e começam a criticar e dizer: não é dia de levar a cama nas costas. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo tem apostado que você é uma paisagem, que você é um cenário da derrota, que a sua vida é assim, vai ficar assim.
Todos estão acostumados com isso. E muitas vezes quando nos levantamos e pegamos aquilo que Deus manda que nós pegamos, às vezes a nossa cama é a Bíblia, que nós não conseguíamos pegar há anos. Quantos não conseguem pegar uma Bíblia para ler um versículo há anos? Talvez 38, talvez 4, talvez 20. Mas quando o Espírito Santo, uma palavra que nem essa, começa a tocar no seu coração, você pega a palavra de Deus e começa a dizer: a partir de hoje eu sou crente, eu nunca mais sou um coxo, paralítico, eu não vou mendigar mais. Muitos vão se levantar. Isso não é tempo de fazer isso, vão dizer para você. Hoje não é dia de você carregar a Bíblia. Hoje não é dia de você ir para a igreja. Hoje não é dia de você sentar e assistir uma live. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em nome de Jesus, você vai roubar a cena quando você mudar o seu estado de paralisia e começar um movimento espiritual, movimento de caminhada, movimento de corrida, rumo aos céus. Aleluia. Quando você sair da margem do caminho, entrar no caminho, começar a seguir o caminho é Jesus, que nos levará ao céu. Aleluia. Muitos podem estranhar, muitos vão dizer não é dia, mas eu quero nesta quarta-feira, em nome de Jesus, te afirmar: hoje é o dia aceitável. Eu não sei se você está me ouvindo na sua casa e você não conhece o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Talvez você ainda não aceitou, está na sua casa paralisado como uma paisagem, como um cenário, paralisado pelo medo, paralisado pela ansiedade. A ansiedade é a preocupação excessiva com coisas que talvez nem aconteçam. Paralisados, preocupados, estagnados. Eu quero te convidar agora em nome de Jesus. Você que é a igreja do Senhor Jesus, alinhe-se. Deus quer falar contigo. O que queres que eu te faça? Como igreja vamos levantar um clamor: repreende essa praga da nossa cidade, repreende essa praga da nossa nação. Como igreja, alinhe-se. E você, porventura, que está afastado dos caminhos do Senhor, que está longe dos caminhos do Senhor, que não aceitou Jesus ainda e se sente paralisado pelo medo, pelo pecado, pelas lutas, pelas dificuldades, eu te convido, vem. Levanta-te em nome de Jesus. Levanta-te. Toma a tua cama e começa a andar. Começa a andar em direção a Cristo. Começa a andar em direção a Jesus. Hoje é noite aceitável. Hoje é a noite que Jesus nos chama para mudar a sua história, para mudar a tua casa, para mudar a tua família, para mudar você. Chega de depender dos outros. Chega de contar historinha na sua vida. Chega de contar a história que Jesus já sabe. Ele está aí do teu lado nesta hora. A promessa está de pé. Jesus quer falar contigo. Eu quero orar com você nessa noite em nome de Jesus. Aumenta um pouquinho o som, Tiago. Cansa o carregador, por favor. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu preciso orar com você nessa hora. E se você está aceitando Jesus aí na sua casa, dobre os seus joelhos. Onde você está? Diga: Jesus, eu te aceito. Eu quero abandonar essa paralisia. Eu quero sair do lugar. Há muitos anos eu estou nesse lugar de angústia, lugar de sofrimento, lugar de depressão, lugar de opressão. Ei, Jesus quer curar você. Jesus quer alcançar você.